Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema Deus prefere os pobres. Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas. Ampulheta. Antes que o tempo acabe. Você já notou que nos 4 evangelhos, Jesus em seu ministério sempre deu preferência aos menos favorecidos? Pobres, ladrões, aleijados, adúlteras, corruptos, prostitutas, leprosos, viúvas e todo tipo de gente com quem ninguém gostaria de estar eram a sua companhia mais frequente. Ao ponto de os doutores da lei questionarem os discípulos de Jesus. Por que é que ele come com publicanos e pecadores? Isso está lá em Marcos 2,16. O que não deixa de ser uma boa pergunta. Esse detalhe também não passou despercebido pelos próprios escritores bíblicos. Mateus registra a dura repreensão de Jesus aos seus discípulos mais chegados. Diz assim: eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Mateus 21:31. Lucas, em sua versão do Sermão da Montanha, também não deixa dúvidas. Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Lucas 6:20. Muitos séculos antes de Jesus, Davi fez questão de destacar: pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Salmo 68:5. O que provavelmente serviu de inspiração para Tiago escrever: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Onde quer que haja dor, solidão, cansaço, tristeza, opressão, ali estará também o coração de Deus, em completa e total solidariedade ao ser humano ferido por essa condição. Mas não apenas isso. Deus não apenas sente a dor do pobre, mas Ele também estende a sua mão de misericórdia em socorro e sustento ao oprimido. E que mão é essa, senão a dos seus filhos e filhas? Seu corpo que caminha, fala, trabalha e serve aqui na terra? Se por um lado a mão estendida em socorro é a mão de Jesus, por outro a mão estendida em súplica também é. Olha só essa fala de Jesus registrada ali em Mateus 25, do verso 41 ao 46. Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? E ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Eu poderia citar aqui dezenas de outras passagens, como Provérbios 19:17, que diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Ou ainda Filipenses 2, do 5 ao 8, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se identifica com o pobre, com o oprimido. E esse foi o caminho que ele escolheu: o de esvaziar-se de sua glória, encarnar-se na miséria, nascer entre animais, viver entre pecadores
e morrer entre os ladrões. Quando um discípulo de Jesus se move em socorro ao seu próximo, ele vê Jesus naquele necessitado. E quando aquele que carece de socorro recebe essa ajuda, é de Jesus que ele recebe a misericórdia. Por isso mesmo, nada nos deveria causar mais estranheza do que uma igreja que segrega e oprime, usando para isso as próprias palavras das Escrituras Sagradas, para justificar essa iniquidade. Poucas semanas atrás, o pastor Marcos Granconato afirmou com todas as letras: mendigos têm o dever bíblico de passar fome, e usou para justificar esse absurdo uma citação de Tessalonicenses totalmente descontextualizada. E ele não está sozinho. Não são poucos os que se identificam como cristãos e pregam, por exemplo, tortura e até extermínio de condenados à prisão. Lembra? Aquele mesmo preso com quem Jesus se identificou lá no texto de Mateus 25. Tiago, capítulo 2, dos versos 5 ao 7, diz assim: ouçam, meus amados irmãos. Não foi Deus quem escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Lembra do que a gente acabou de falar? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Pois é disso que ele está dizendo aqui. Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Olha só, de uma coisa eu tenho certeza: Deus já escolheu um lado. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta. Mamãe! É Deus, mamãe!